Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é dia 3 de julho. São 19 horas e 43 minutos. Quero ver quando mudar lá em cima, para onde eu vou olhar, né? O tema do nosso discurso hoje é: se o Filho vos libertar. Meu Deus. Se o Filho vos libertar. Tem tantas pessoas que está fazendo a obra de Deus, está caminhando com Deus, mas ela não está o quê? Liberta. Você precisa entender, pessoal. Se, porque o Senhor Jesus, ele deixou escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque depende de quem? De cada um que está perdido, que está possuído com problemas. Eu vou falar de uma pessoa que eu conheci. Eu lembro de uma mulher, a pastora Rose vai se recordar. Essa mulher, ela estava possuída por uma entidade, por um mal, por um espírito que estava roubando a força vital dela, roubando a felicidade dela, a liberdade dela. Pastora Rose, vocês que estão me vendo do outro lado da terra e os que estão presentes, esta mulher, ela um belo de um dia, ela viu que os anos estavam passando e ela não estava vendo o resultado. Ela acreditava que ela era de Deus. Ela acreditava que estava fazendo a vontade de Deus. Só que um belo de um dia, pastora Rose, ela caiu em si. Ela reconheceu que não era liberta, pastora Rose. E ela tomou uma atitude. Ela não tinha condição de chegar à igreja economicamente, mas ela tomou uma atitude de fé. A igreja era muito longe, pessoal. A igreja era muito longe mesmo. Creio eu que era mais de uma hora andando? Mais de uma hora andando. E naquele dia ela tomou uma decisão. Eu vou me libertar desta entidade que está dentro de mim. Ela reconheceu que tinha um mal dentro dela. Porque muitas das vezes as pessoas não se libertam, pastora Rose. Ela sabe que tem um demônio dentro dela. Ela sabe que tem um capeta dentro dela. Mas ela não quer confessar que tem um capeta dentro dela. E ela continua vivendo uma vida de escravidão, uma vida de servidão a Satanás. Ela acha que está servindo a Deus. Ela acha que está servindo. Ela não está servindo ao Espírito Santo. Ela reconheceu, através dos ensinos que a gente dava, ela reconheceu através da palavra que a gente pregava, que tinha um espírito que estava roubando a felicidade dela, roubando a paz dela. E naquele dia ela tomou uma atitude. Naquele dia ela falou: hoje esse mal vai sair de dentro de mim. Olha, que poderoso decisão.
Eu fui testemunha ocular deste feito maravilhoso. Às vezes as pessoas pensam assim: se eu passar mal com um espírito, com uma entidade, poxa, é feio. O que as pessoas vão pensar? Meu amigo, eu quero saber aonde você vai chegar com esse capeta dentro de você. O capeta do ódio, o capeta da raiva, o capeta do rancor, o capeta da mágoa. Eu quero saber. Porque tem tantas pessoas, pastora Rose, que estão fazendo a obra de Deus, mas quando ela pula para o outro lado da vida, que é após a morte, quem vai fazer as honrarias de aceitá-la são dois espíritos malignos. Não são dois anjos da luz que vai fazer a honraria de conduzi-lo. O próprio espírito do mal, ele vai fazer a honraria de levar essa pessoa para a casa nova dela, que é o inferno. E essa mulher, este homem que está passando por este momento de perturbação espiritual, é por isso que o Senhor Jesus, ele disse: se o Filho vos libertar, se... Por quê? Porque precisava de uma decisão da pessoa. Eu lembro, pastora Rose, que eu estava aqui fazendo esta obra, este imóvel. Eu reconheci que tinha um capeta dentro de mim. Me tirava a paz, me tirava o meu sossego, me tirava a minha felicidade. Eu não conseguia ser feliz na vida sentimental, eu não conseguia ser feliz na vida financeira, eu não conseguia ser feliz na vida profissional, eu não conseguia ser feliz na vida social. Na vida espiritual existia um mal que não deixava eu ter paz. Um belo de um dia eu tomei uma decisão também, meu amigo e minha amiga. Foi em uma sexta-feira, dia 4 do mês de maio. Foi maio? Abril. Às 18 horas da noite, eu fui de encontro à minha libertação. Fui a pé, pastora Rose. Chegando lá, eu obedeci o que o homem de Deus tinha instruído. E lá eu passei mal com uma entidade que estava trabalhando dentro de mim. Naquele dia foi a minha libertação, porque eu fui determinado. E esta mulher, ela veio de um lugar tão longe. E naquele dia que ela chegou na igreja, ela foi humilde. Ela chegou assim e falou assim: ó, eu quero que tire esse espírito de dentro de mim que não deixa eu ser feliz. Eu reconheci que tinha um mal. Eu lutava contra. E eu dizia que era batizada com o Espírito Santo. Eu dizia que era liberta, que era de Deus. Mas tinha um capeta dentro de mim. E eu quero que este mal sai de dentro de mim hoje. Mas que libertação foi aquele dia. Meu Deus do céu. Aquela pessoa manifestou com uma entidade. Olha. E não foi nem nós, né, pastora, que mandou embora, né? Ela mesmo que mandou embora. Ela mesmo que se libertou. Daquele dia em diante, minha amiga, meu amigo, a vida daquela mulher se transformou, daquele homem se transformou, daquela jovem se transformou. Pastor, por que 3? Eu sei o que eu estou fazendo. Você talvez está aí jovem. Você está aí ancião. Você está aí, está sofrendo. Você sabe que você não é liberto. Você sabe que tem um espírito dentro de você. Um espírito que veio através de uma maldição. Um espírito que veio através de uma palavra. O espírito que veio através de
algo que foi feito para você. Mas se você não reconhecer que precisa de libertação, meu amigo, vai ficar assim, ó. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que as pessoas, pastora Rose, elas preferem o status, elas preferem a posição, elas preferem o nome, mas não preferem se libertar. Eu digo para você, minha amiga, eu me libertei naquele dia. Aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquela jovem que veio até nós naquele dia, ela se libertou. Eu quis me libertar do diabo. Eu quis me libertar daquela entidade que acompanhava a minha família, que acompanhava os meus antepassados. Aquela serpente antiga, aquela serpente que debilitava a minha vida, debilitava a vida daquele jovem, daquela jovem, daquela mulher, daquele homem que chegou até mim naquele dia, que chegou até a Rose naquele dia. Tudo é uma decisão. A palavra de Deus diz, pastora Rose, que o reino dos céus é chegado quando a pessoa ela se liberta dessas entidades. Uma certa vez um homem manifestou com uma entidade e Jesus falou assim: o reino dos céus de Deus é chegado até ele. E às vezes a pessoa se tranca, a gente faz uma oração para libertar, ela até quer se libertar, mas ela fica preocupada. O que as pessoas vão pensar? O que o fulano vai pensar? O que você vai pensar daqui o dia que você morrer? O dia que você ir para o outro lado. Tem muitos lá. Eu lembro uma vez, pastora Rose, eu vendo no Kauai uma mensagem do pastor que é político, esqueci o nome dele, Feliciano, contando com muito pesar um testemunho de um pastor que ele consagrou. Ele contou com muita tristeza. Ligaram para ele dizendo que aquele homem fez um congresso excepcional. Os céus se abalaram, a estrutura daquele lugar se abalaram, pastora Rose, e você que me vê, os que estão presentes. Mas ele tristemente falou que após 3 dias, a mesma pessoa que deu a notícia que o rapaz fez um trabalho excelente, disse também que ele se matara. Ele se jogou de uma ponte e tirou a própria vida. Será por quê? Às vezes as pessoas estão fazendo a obra de Deus, mas tem um demônio dentro dela. Porque fazer a obra de Deus qualquer um pode fazer, pessoal. Qualquer um. A Bíblia diz que Saul, ele fez a obra de Deus durante 40 anos como rei, mas sem Deus. Mas lá na frente ele se matou. Então você precisa ser real com Deus. Você precisa ser real com seus líderes. Você precisa ser real com os pastores, com os bispos, com os líderes, e reconhecer que precisa de ajuda. Porque a sensação de bem-estar, ela vai te levar para um lugar
que nunca mais você vai poder sair. As pessoas, elas acham que o inferno é um mito, que o inferno é um conto. O inferno é tão real quanto esta roupa que você está vestindo, meu amigo. E Satanás, ele tem cauterizado a mente de muitas pessoas na rebeldia, na maldade, disseminando ruindade, disseminando intrigas, disseminando discórdias. A Bíblia diz que o reino dos céus chega para a pessoa que se liberta deste mal. Mas as pessoas que conservam este mal dentro dela, o reino do inferno chega também até ela, que é um reino de dor, que é um reino de perturbação. Só o Senhor Jesus pode te libertar, meu amigo. Olha só o que a Bíblia diz, para você entender a palavra de Deus. Você que acha que o seu serviço é excelente, você que acha que a sua servidão não tem outro igual, nós não somos medidos pela servidão que nós servimos, meu amigo, mas pelo caráter que exala de dentro de nós. Se o teu caráter é um caráter maligno, maldoso, malicioso, cedo ou tarde, quem você está servindo vai trazer os frutos do seu trabalho. A gente não tem preocupação com aqueles que brincam com a obra de Deus. A gente não tem preocupação. A nossa maior preocupação é pregar a palavra de Deus. A nossa maior preocupação é pregar a palavra de Deus viva e eficaz e pura, sem mesclar, para que quando chegar o grande dia do julgamento final, após a morte, que até os que estão no inferno vão se comparecer diante do trono, vai ser lido os livros e os livros dos nossos atos. Aquele jovem, aquela mulher, aquele homem naquele dia se libertou, porque ela não aceitou aquele mal dentro dela. Ela não teve medo de falar que tinha um espírito dentro dela que estava atormentando ela. Ela não teve medo. E aquele dia ela se libertou. Meu Deus do céu. Não foi nem nós que libertou ela. Ela mesmo que se libertou. Quando nós falamos para ela assim: luta contra este mal que está dentro de você. Ela possuída com aquele mal, eu pedi para Deus desbloquear a mente dela, e ela ouviu a minha voz e ela lutou. Pum! Transformação, mudança de caráter, humildade. Olha, muitos anos de escravidão, pastora Rosa. Muitos anos aquela pessoa vivia. Mas o reino dos céus chegou até ela. Ela reconheceu que estava perdida. Ela reconheceu que tinha um mal dentro dela. Ela achava que era batizada com o Espírito Santo, que era de Deus. E aquele mal foi arrancado pela própria fé dela. Nós ajudamos, porque ela aceitou a nossa ajuda. Talvez você está aí do outro lado, homem de Deus, está passando por um momento de depressão,
passando por um momento de tribulação, tentação, mas não pede ajuda. E aquele homem, aquele pastor, dando aquele testemunho, Marcos Feliciano, ele falou: por que ele não me pediu ajuda? Por que ele não me pediu ajuda? Eu estava aqui para ajudá-lo. A pior dor daquele homem foi fazer um velório de um homem de Deus que ele consagrou, mas aquele homem de Deus deixou entrar dentro dele algo que tirou a vida dele. Você que está aí com um pensamento de querer se matar, um pensamento de querer tirar a tua própria vida, achando que a tua vida não tem mais sentido. Essa vozinha que você está ouvindo todo dia não tem mais sentido. Ninguém me ama, ninguém se importa comigo. Isso é o diabo, meu amigo. Nada anda na minha vida. Isso é o diabo. O diabo, ele primeiro está derrubando a tua base emocional, para depois derrubar a tua base espiritual. E quando ele chegar na tua base espiritual, já era, meu amigo. Nós temos 3 estágios. Hoje é dia 3 de julho. Nós temos 3 estágios na vida. Por isso que nós somos uma trindade, pastora Rose. Corpo, alma e espírito. O diabo derruba no corpo, através do pecado da carne. Depois ele derruba através do pecado emocional. E depois ele derruba no espiritual. O espiritual é o orgulho. O que derruba o espírito é o orgulho. É reconhecer que não precisa de ajuda, que pode se resolver sozinho. É achar que já está bem. É achar que não precisa de conselho, não precisa de instrução. Quando você começa a achar que não precisa de conselho nem de instrução, já era. É um passo para o mal te parar definitivamente. Deus está te dando uma chance hoje, meu amigo. Satanás está te peneirando. Satanás está peneirando você. E você não percebe. Você, quando começa a questionar a autoridade, você, quando começa a desobedecer a autoridade, você, quando começa a ficar isolado, não quer se misturar, Satanás já está te seduzindo. Já está te seduzindo. É mais fácil, pastora Rose, destruir uma pessoa que está isolada do que uma que está junto. Quando estamos juntos, nós lutamos juntos. É muito um. Todos nós juntos. Quando nós começamos a se afastar da colmeia, do bando, do coletivo, é aonde Satanás que está te afastando. Ele está colocando na tua cabeça que você não precisa de ninguém. Ele está te evangelizando. Ele está cagando na sua cabeça. Ele está fazendo ninho na sua cabeça, dizendo para você que você não precisa de ninguém. Isso tem acontecido com muitos líderes, com muitas pessoas que estão em uma posição. É por isso que Deus não pode libertar ela através de Jesus. Olha o que diz na Bíblia sobre esta palavra. Lá no livro de João,
Gente, agora eu esqueci onde que eu coloquei. Amém? Amém. Amém. No livro de João, Satanás, ele vai trabalhar para que você minta. Ele vai trabalhar para que você dê prioridade a outras coisas, em vez de dar prioridade à obra de Deus, em vez de dar prioridade às coisas espirituais. Ele vai trabalhar para que você engane, calunie os servos de Deus. 8:31. Olha o que a Bíblia diz. A verdadeira liberta. A verdade liberta. Aquela pessoa que chegou até nós, ela se libertou porque ela reconheceu que tinha um mal dentro dela. Naquela sexta-feira, 31. Naquela sexta-feira, eu me libertei porque eu reconheci que tinha um mal dentro de mim. João 8:31. Então Jesus disse aos judeus que o havia crido nele: se vocês permanecerem nas minhas palavras, são verdadeiramente os meus discípulos. 32. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. O que significa isso, pastor? É quando você reconhece que precisa de ajuda. É quando você reconhece que tem alguma coisa dentro de você que não é normal. A sua mente muda. A voz que fala na tua cabeça não é você e não é Deus. Você tem uma percepção, porque o Espírito Santo, ele mesmo você sendo rebelde, desobediente, ele te dá a percepção de que tem uma voz que fala na tua cabeça, dizendo para você responder, dizendo para você amaldiçoar, dizendo para você desobedecer, dizendo para você pecar, dizendo para você não fazer o que está sendo pedido. É um demônio. Está enganando. A Bíblia diz que na época antiga, o demônio enganador falou assim: serei um espírito enganador na boca dos profetas. E Deus perguntou para eles: como que você vai enganar eles? Com engano, com mentira. O diabo tem enganado a mente de muitas pessoas, pastora Rose. Elas acham que é uma profeta, que é batizada com o Espírito Santo. Deixa eu explicar uma coisa para você. O Espírito Santo, ele dá fruto de ódio? Não. Ele dá fruto de ruindade? Não. Ele dá fruto de divisão? Não. Tudo isso é o espírito do diabo. Se você diz que é batizado com o Espírito Santo, mas você é um desobediente, é um rebelde, você luta contra a obra de Deus, você tira as oportunidades daqueles que querem servir a Deus, você vai lá e atrapalha. Já que eu não estou incluído, eu vou atrapalhar. Já que eu não estou envolvido, eu vou atrapalhar, eu vou disseminar, eu não vou deixar. Você não deixa a outra pessoa desenvolver. Isso significa que tem um demônio que está te orientando. Aí ele diz, ó,
conhecerão a verdade vos libertará. Aí a pessoa fala assim: ah, eu conheço a verdade da Bíblia. Mas você conhece a verdade que tem um espírito trabalhando na tua cabeça? Não, eu sou batizado nas águas. Sou batizado nas águas. A Bíblia diz, pastora Rose, que 3 milhões de pessoas foram batizadas nas águas na época de Moisés. Quantos, pastora Rose, e você que está me ouvindo e vocês estão presentes, conseguiram entrar na terra prometida? Só 2. 3 milhões se batizaram. Quando eles passaram pelo mar a seco, simbolizava o batismo de todo mundo. Só 2. Porque era um povo de dura serviço. Era um povo rebelde, um povo maligno, um povo satânico. Mas Deus sabia que mesmo daquele povo satânico, povo maligno, ia se criar uma geração nova. Se você, meu amigo e minha amiga, é maligno, os seus filhos vão ser a geração nova. Eles vão fazer o que você não quer fazer. Você querendo ou não, eles vão ser. Porque nesse exato momento Deus está indo até eles. Deus tem conversado com eles. Deus tem transformado a mente deles. Deus está libertando eles do cativeiro. Cuidado. Eu lembro de uma mãe, pastora Rose. Ela acabou com a vida do filho. O rapaz novo, 15 anos, se eu não me engano, foi 17 anos, ele foi levantado a pastor. Novinho, foi embora para o exterior, para outro país. E a mãe: eu quero meu filho de volta. Eu quero meu filho. E começou a orar a Deus, fazer voto com Deus. Atrapalhou a vida do filho todinho. Chegou o meu conhecimento que esse camarada está vivendo uma vida desgraçada. Culpa da mãe. A mãe não libertou o filho. Ela achou que poderia controlar o filho. Eu fui testemunha. O rapaz pregava que era uma beleza, ensinava que era uma beleza. Foi para 6 países, se eu não me engano. A mãe, achando que estava fazendo o que era certo, destruiu a vida do filho. Fazendo voto. Fez voto. Fez voto, pastor. Lembra quando a mãe de Emanuel, Lemanuel, fazia voto? Mas vai lá ver se ela fez algum voto contra. Porque o filho não estava perto dela. Ela achava que ela era dona do filho. Você não tem noção como é que está a vida desse rapaz. Se eu não me engano, ele entrou em contato com a gente uma época aí, pedindo socorro. Uma não, várias, não foi? Várias vezes pedindo socorro. Acabou com a vida do rapaz. Se o filho não vos libertar, você não é livre. Cuidado, mãe. Cuidado. Deixa eu falar para você. Teu filho não é teu. Nossos filhos nunca é nosso. Nós cria filhos. Nós educa filhos. Para um dia ele educar os filhos
criar os seus filhos. Se você implantar dentro do seu filho uma ideologia errada, ele vai seguir ela. É por isso, pastora Rose, que muitos filhos hoje são casados, espanca a mulher, bate na mulher, vive na prostituição, porque ele pegou exemplo de quem? Dos pais. Liberte os seus filhos. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se o pai não libertar, a mãe não libertar? Você vai matar teu filho. E você vai ter vida para poder gemer e ver que foi você. Quantos filhos com 15, 16 anos não morreram? E os pais com 80, com 70 anos ainda estão vivos. Estão gemendo. Uns porque não obedeceram a voz do pai, o ensino do pai correto, e outros porque amarraram a vida do filho, achando que os filhos eram deles. Não é. Se você não entregar seu filho para Jesus, sua filha, seu neto, você vai entregar para o diabo. Você entrega para duas pessoas. Se você não entregar para Jesus, você entrega para o diabo. E depois você não vai conseguir recuperar. Para você tirar uma formação de 10 anos, 15 anos de ensino mentiroso que você deu, você não consegue tirar. É mais fácil ensinar o que é errado do que ensinar o que é certo. 3 milhões de pessoas, só 2 entrou. Não que eles não tinham a instrução de Moisés, mas eles tinham a instrução do Egito, a servidão do Egito, a escravidão do Egito. O espírito do Egito entrou neles. Eles preferiam comer cebola do que entrar na terra prometida. Eles preferiam seguir um endemoniado que quis voltar para o Egito do que seguir o homem de Deus, Moisés. É por isso que Deus ele fala aqui, ó, no 32. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. 33. Eles responderam, somos descendentes, olha só, somos descendentes de Abraão. E jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Você. Você. Quem estava falando com eles? Jesus. Você. Não é o que muitos fazem aí? Você, pastora, você, pastor, sem respeito, desrespeitando as autoridades, sentando em praçazinha pública para falar mal da autoridade, fazendo reuniãozinha particular para rir, caçoar da autoridade. Ficar caçoando da autoridade porque a autoridade fala errado, porque a autoridade talvez tenha um caguete. O que está entrando nessas pessoas é o espírito do mal. E cedo ou tarde vai ser revelado o que está dentro de você, meu amigo. Cedo ou tarde o que está dentro de você vai ser revelado. Todo mundo vai ver, todo mundo vai presenciar. Ai daquele que brinca com a verdade. Aí diz assim, ó. 34. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que todo o que comete pecado
é escravo do pecado. Coitado. Não sei nem se eu posso dizer coitado, né? Mas eu peço misericórdia. A Bíblia diz que um rei, um legislador, ele não deu glória para Deus. A Bíblia diz que o anjo atingiu ele, ele foi comido de vermes. Ele morreu, comido de vermes. Quem já viu um corpo podre, os vermes comendo? Foi daquele jeito. A Bíblia diz que um homem muito poderoso, ele não reconheceu a Deus. Deus fez ele virar um animal. Ele começou a comer capim durante um período de tempo, mas Deus deixou um pouco nele de quê? Consciência. E ele reconheceu Deus e Deus libertou ele. O filho dele viu o exemplo do pai, mas ele foi lá e pegou as coisas sagradas, os utensílios sagrados da obra de Deus, e foi beber cachaça, foi beber vinho com os poderosos da época, pastora Rose. A mão só desceu assim e escreveu. Daniel foi lá e falou: tu vai morrer. Tu vai morrer. Quando Daniel terminou de explicar o segredo, ele deu a honraria para Daniel e morreu. Não brinque com Deus. O Espírito Santo, ele é um amor, ele é uma delícia. No dia que você for batizado, você vai entender isso. Mas quando ele se ira, ninguém para ele. Não tem ninguém que pode parar ele. Ninguém pode parar. Porque quando você blasfêmia contra ele, quando você se opõe a ele, a Bíblia diz que o Espírito Santo no deserto se transformou como inimigo daquele povo e matou todos eles. Talvez você está morrendo e não sabe. Talvez a sua morte já foi decretada, espiritual, e você não está vendo. Feche seus olhos. Meu Deus, tem misericórdia de nós. A gente não é nada, Pai. A gente acha que é dono disso, dono daquilo. A gente senta em praça pública para falar mal da autoridade. E o Senhor revela tudo, meu Pai. A pior coisa que tem, meu Pai, é quando a gente não reconhece que precisa de ajuda. A gente acha que já sabe, que a gente não tem que se misturar. O Senhor disse, meu Pai, aquele que não se ajunta se espalha. Aquele que não é por mim é contra mim. O Senhor não reclamou quando aqueles homens começaram a expulsar demônios em teu nome. Os discípulos logo foram lá. Ah lá, estão expulsando demônio no teu nome. Jesus, quem não é contra mim é por mim. Tem tantas pessoas se levantando contra a real palavra do Senhor, meu Pai, tem vivido uma mentira, achando que essas vozes que eles ouvem é a tua voz, mas é uma voz de um demônio, meu Pai. É a voz de uma entidade que vai conduzi-lo para o lago de fogo se eles não se libertarem, meu Pai. Liberta esta mulher, este homem, como o Senhor me libertou naquela sexta-feira, como o Senhor libertou aquele rapaz, aquela mulher, aquele jovem naquele dia que veio até nós. Liberta, Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Santo Deus, aleluia. Meu Pai, o Senhor mostra que tem pessoas que estão sendo peneiradas. Satanás está peneirando essa pessoa e ela não percebe, meu Pai.
Satanás está peneirando essa pessoa e ela não percebe. Ela acha que é cristã na maneira que ela está vivendo, meu Pai. Vivendo de uma maneira desordeira, de uma maneira fraudulenta, de uma maneira de prostituição. Ela acha que ninguém sabe, mas o Eterno sabe, meu Pai. Ela está abrindo esse portal espiritual que vai amarrar a vida dela, vai amarrar o caminho dela. O Senhor sabe o que ela fala na casa dela contra a tua obra, contra os teus servos. O Senhor ouve tudo, meu Pai. É verdade. É por isso que ela não tem paz. É por isso que ela sente o desejo de se matar. É por isso que ela sente o desejo de sumir. É por isso que ela sente o desejo, meu Pai, de dar cabo da vida. Ela acha que vai ter alívio, mas não vai ter, meu Pai. Não vai ter. Satanás quer enganar ela. Satanás quer roubar a salvação dela. Meu Deus, eu oro por eles. Eu oro por eles. Em nome de Jesus. 35. Os escravos não ficam sempre na casa. Só o filho. Se ficar, para sempre. 36. Se, pois, o filho vos libertar, vós serão verdadeiramente livres. Será que Deus tem libertado? Será que você está dando oportunidade de Deus te libertar? Aquela mãe naquele dia entregou os seus filhos para Deus, mas depois ela foi lá e tirou o filho da mão de Deus com votos. Ela fazia oração e fazia voto que o filho tinha que ouvir era ela. E ela matou o filho. O filho está um ambulante vivo, um morto vivo ambulando pelo mundo. Sem destino. Sem propósito. Tirou o filho do altar. A maior tristeza de um homem e mulher de Deus quando isso acontece. Eu lembro, pastora Rose, quando o pastor Júlio falou que eu ia ser indicado para fazer a obra como pastor, eu amarrei ele. Falei, tá amarrado, não vou não. Só que hoje eu estou aqui no altar servindo como pastor e hoje eu entendo a necessidade de servos verdadeiros. Você precisa libertar os seus filhos. Você não foi feliz e não é feliz e você quer amarrar a vida dos seus filhos. Você quer botar esse jugo sobre eles. Isso não é bom. Um dia você vai querer reverter esse processo e não vai conseguir. Deixe o seu filho fazer a obra de Deus. Não pare o seu filho. Nós não somos dono dos nossos filhos. Nós somos mestre dos nossos filhos. Nós ensinamos. Nós sofremos para que eles não sofram, mas ensinando, não aprisionando. Não aprisionando nos seus conceitos errados, nas suas ideologias erradas. Minha mãe nunca gostou disso. Ela sempre falava, se eu souber que tu fuma maconha, eu vou chamar a polícia. Ela sempre ensinou desta maneira. E o que ela mais paparicava, mais aprisionava, hoje está vivendo uma vida sem sentido. Cuidado, mãe. Aquele filho que você mais quer proteger,
você vai destruir a vida dele. Solta o teu filho para poder conhecer Jesus. Ele não tem que conhecer você. Você não pode libertar ele. Solta o teu filho para conhecer Jesus. Solta o teu filho para conhecer Jesus. Esse é um recado de Deus para você. Talvez você não tenha paz por causa disso. Você está amarrando a obra de Deus. Você está amarrando o que Deus quer. O plano de Deus. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ele diz aí, ó, 37. Bem sei que vocês são descendentes de Abraão. Descendentes de Abraão. No entanto, então, querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Viu? Porque muitas das vezes alguns pais querem matar os seus filhos, porque a palavra não está nele. Se a palavra estivesse nele, ele estava liberto e liberava os seus filhos para fazer a obra de Deus. Qual é melhor? Entregar para Jesus ou entregar para o diabo? É só você parar para pensar. Dá uma olhada para a vida do teu filho. Dá uma olhada. Nós temos que olhar para os nossos filhos. Será que nós entregamos eles para Jesus? Deus, ele falou para mim uma certa vez, antes de conhecer a pastora Rose, que eu não teria filho para a calamidade. Eu guardo essa palavra até o dia de hoje. Desde esse dia eu entreguei meus filhos para Deus, independente das decisões dele, porque não são as minhas decisões, mas eles são de Deus. Eu não tenho preocupação com os meus filhos, porque eles não me pertencem, eles pertencem a Deus. Eu tenho preocupação em pregar a palavra de Deus para quem quer. Quem não quer, paciência. Aí diz aí no 38. Eu falo das coisas que vi junto do meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do seu pai, do pai de vocês. O quê? Malcriação, rebeldia, dissimulado, mentirosos, enganadores, infiéis. É assim. Nós somos reflexo do ensino dos nossos pais. Se os nossos pais é tudo isso, nós vamos refletir isso na nossa vida. É por isso que Deus levanta um líder que não tem vínculo emocional e nem afetivo com o povo. Porque se ele não tem vínculo afetivo, ele vai pregar a verdade, ele vai educar na verdade, ele vai educar na disciplina, e disciplina dói. A disciplina dói, meu amigo. É quando você fala que não quer, que tem que querer. É quando você fala eu quero, aí a gente fala não quero. Deus, ele sempre é o contrário. Quando tu quer, ele não quer. Quando tu não quer, ele quer. Deus, ele sempre vai querer contrariar você para saber aonde está o teu coração. Ah, eu sou obreiro, eu sou filho de obreiro. O mal te pega assim mesmo. Filho de obreiro, filho de bico, não interessa. O segredo não está aí, o segredo está em: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 39, ainda é 39. Então lhe disseram: nosso pai Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que eu faço. Aleluia. Ah, meu amigo, eu sou crente. Pastora Rose, eu sou crente, eu sou evangélico, falando mentira, caluniando, sentando nas praças para caluniar as autoridades.
fazendo reunião para falar mal da autoridade? Você acha que o Espírito Santo não te viu? Você acha que o Espírito Santo não vai te cobrar? Atrapalhando a obra de Deus, desejando que não haja crescimento, desejando que não haja progresso, desejando a morte das autoridades. Você acha que ele não está vendo? Ele conhece todas as coisas. Mas agora vocês estão querendo me matar. A mim, que lhe falei a verdade, que ouviu de Deus. Abraão não fez isso. Coitados daquele que se levanta contra a obra de Deus. O fim dele já está decretado. A Bíblia diz que Deus ri dele. Você não vai achar na Bíblia Jesus rindo, mas você vai achar na Bíblia Deus riu deles, porque o fim deles já foi decretado. Eles vão cair nas suas próprias armadilhas. Eles vão cair nas suas próprias ciladas. Eles mesmos vão se mutilarem por causa da maldade dos seus corações. Arrependei-vos, que o reino dos céus está chegando. Aleluia, Deus. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: não, nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Tem um pai que é Deus, mas vive na mentira, vive na fornicação, vive na prostituição, vive se masturbando, vive sendo infiel no dízimo, vive prometendo e não cumprindo, desobediente, desordeiro, fofoqueiro, mentiroso. E o seu pai é Deus, né? A Bíblia diz que Satanás, ele mente desde o princípio e nunca se afirmou na verdade. Por isso que ele é o pai da mentira. Olha o perigo aí. Se o Filho vos libertar, é o tema do nosso discurso. Se, não é o Filho vos libertará, não. Se o Filho vos libertar. Como que eu sou liberto, pastor? Quando eu reconheço que preciso de ajuda, quando eu reconheço que tem um mal dentro de mim me influenciando. E só quem pode tirar este mal é a autoridade constituída por Deus. E a pessoa não quer. Eu vi um filme, eu estava até tentando procurar essa série. Chegou um vírus naquele país, no mundo, o mundo todo ficou. E esse vírus, eles viravam um bicho. E eles queriam sangue, só se alimentava de sangue. Eles matavam as pessoas. Só que uma mulher, ela tinha cura. A cura era o próprio sangue dela. Descobriram. Quando ela foi dar a cura para alguns amigos dela, eles não quiseram, porque eles já estavam o quê? Viciado a viver aquela negridão, viciado a viver aquela mentira, viciado a viver aquele engano. Então, quando a verdade, a proposta da verdade da cura chegou até eles, eles não aceitaram. Tem muitas pessoas que querem estar na igreja para poder passar um tempo, para poder ter paz, mas eles não querem a paz de Deus dentro deles. Porque se a paz de Deus entrar dentro deles, que é o Espírito Santo, eles vão ter que deixar a mentira, o pecado, a prostituição, todas essas coisas ruins.
E eles não querem porque eles gostam. Eles gostam do pecado. O pecado é saboroso para algumas pessoas que vivem no pecado. 42. Jesus disse: se Deus fosse de fato o Pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. 43. Porque vocês não compreendem a minha linguagem. Aleluia. E porque vocês são incapazes de ouvir as minhas palavras. A minha palavra. Ela não suporta ouvir a verdade. Ela não quer que o homem de Deus fala que ela precisa se libertar. Que ela precisa largar o pecado. Ela não gosta disso. Ela não quer ouvir que está pecando. Ela quer ouvir aquilo que... os comichões que vem no ouvido dela. Ela quer ouvir que ela é importante, que ela é de Deus, que ela é mulher de Deus, que ele é homem de Deus, que vai casar, que vai prosperar, mas não quer ouvir do pecado. Quando se fala do pecado, essa pregação não foi boa. O pastor tá maluco, o pastor tá doido. Eu quero ouvir que eu quero prosperar, eu quero ouvir que vai dar tudo certo para minha vida. Mas minha amiga, meu amigo, como que vai dar certo para a tua vida se você está vivendo uma vida negra? Como que vai dar certo para a tua vida se tem um demônio dentro de você? Você sabe disso. Você sabe. Eu reconheci que tinha um mal dentro da minha vida. E naquele dia eu me libertei. Aleluia. Naquela sexta-feira eu tive um encontro com Deus. E eu passei a compreender a palavra de Deus. Eu passei a compreender a verdade de Deus. Você pode viver 30, 40 anos na casa de Deus, mas você, muitas das vezes, não é de Deus. Você é seu mesmo, porque você quer que a sua ideologia, os seus conceitos, a sua formação é que tem que ser praticada, não a que está sendo ensinado. Não é assim também não. Não, vai devagar, vamos devagar. Vamos devagar porque tá indo muito acelerado. Calma aí. Vamos devagar. Muitos são assim. Porque eles, pro pecado eles são radicais, mas pra verdade tem que ser devagar. Não, calma aí. Se vê o outro crescendo, aí quer falar mal, quer criticar. Ele que tinha que estar lá. Mas o outro tem o coração puro e se aproxima mais ainda das coisas de Deus. Aí diz aí, ó, no 44. Vocês são... Leal, todo mundo. Vocês são do diabo. Por quê? Que o Pai satisfazer o desejo de vosso Pai. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha aí, você que gosta de falar uma mentirinha, não dá pra mim não tem como ajudar não, não posso, tô ocupado, não vai dar pra ir. Aí, de quem você é filho. Um discurso bem pesadinho, né? Mas é necessário. Tem muita gente que quer passar óleo de peroba
para poder ficar com a cara sempre brilhante. Deus, ele revela os escondidos e os ocultos. Não há nada em oculto que não seja revelado. Não há nada escondido que não seja descoberto. Cedo ou tarde vai ser revelado. Cedo ou tarde vai manifestar esse espírito maligno. Vai manifestar. E todos vão ver. Por isso que a Bíblia diz, não há nada em oculto que não seja revelado. E o coração fica como? Apertado. Porque sabe que a verdade está batendo. 45. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, porque não creram em mim. 47. Quem é de Deus, ouve a palavra De Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque não... Som de Deus. Quando o pastor ele fala, pessoal, bota um ok. Pessoal, responde. Compartilha 5 vídeos lá. Compartilhar 5 vídeos. Aí a gente vai lá na rede social, 2, 3 compartilhar. 2, 3 compartilhar. Por quê? Por quê? Por quê? Porque não querem ouvir a voz de Deus. Falar, o pastor está fazendo isso porque ele quer. Ele quer que o canal cresça, ele quer que isso cresça. Ué, quem que não quer que a obra de Deus cresça? Quanto mais nós trabalharmos e compartilharmos a obra de Deus ela é o quê? O que o Senhor Jesus ele veio lá do céu fazer o que aqui na terra? Veio olhar para tua cara? Não. Ele veio compartilhar a obra de Deus. Ele veio compartilhar a missão de Deus. Só que nós temos uma linguagem hoje diferente no século 21. Amém? Amém. Vamos falar com Deus. É que o Espírito Santo nos